Sandra hoje, infelizmente não vai poder estar com a gente, mandou pedir desculpas e mandou um abraço para todo mundo, mas o motivo é justo, né? Ela realmente não podia estar aqui mesmo com a gente. Regina, ela falou que aqui ia entrar em contato com você, para você saber que ela não estava aqui. Ela falou com você? Falou. Então, tá bom, legal. Bom, o que ela tinha preparado para a gente hoje, de abertura, é um samba super gostoso, que foi feito pelo Gilberto Andreatti, do grupo Bolinha de Carne com Berinjela. Esse samba foi usado para uma cena de... uma coisa meio que de teatro, a gente não pode chamar de teatro, porque acho que é uma coisa amadora, mas a gente quer pedir para vocês prestar mais atenção na letra da música do que da cena, tá bom? Embora as duas coisas sejam muito boas. Vamos lá, Rita? Sabe o que é, gente? A gente bebe uma vez, bebe outra vez e nunca aprende. Comigo aconteceu um caos assombroso. Eu pensei que tava com zigue-zira e tava mesmo. Bolinho, olha o breque aí. Na minha vida estava tudo numa boa, quando de repente à toa um fato estranho me ocorreu. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui perdendo a minha personalidade, foi ficando na saudade tudo aquilo que era eu. Chegava em casa, só brigava com a patroa, não pensava em coisa boa por melhor que eu estivesse. E do emprego saiba que fui despedido, pois sentindo-me ofendido dei um tapa no patrão. Mas isso não tá certo não. Não conseguia compreender o que ocorria, minha cabeça estava em grande confusão, quando um amigo me chegou num belo dia e me afirmou que o caso era obsessão. Me aconselhou então a frequentar um centro, andar direito, não dar moleza não, orar bastante, estar sempre atento, tomar cuidado com a tal perseguição. Vou te contar por esse meu samba de breque, fui no centro Allan Kardec, tudo então se resolveu. Mas como foi que isso se deu? Me colocaram junto a uma porção de médiuns e através desse intermédio apresentou-se o Eliseu. Ué, mas Eliseu não morreu? O Eliseu era um safado, trambiqueiro, sem vergonha. Vamos respeitar os mortos! Foi me dizendo ser antigo inimigo, jurou ter me perseguido desde muito tempo atrás. E eu zangado, muito louco, aturdido, fui gritando: seu bandido, essas coisas não se faz. E eu xingava o Eliseu, e o Eliseu xingava eu. E eu xingava o Eliseu, o Eliseu xingava eu. Eu xingava mesmo, hein? Xingava de nome feio, xingava de palavrão, de bobagem e de tudo isso que vocês estão pensando. E sem demora, pra pôr calma no ambiente, aproximou-se o dirigente que por fim intercedeu. Acalmai-vos, irmãos. Estas coisas são muito naturais. Dívidas do passado atravessam as existências e não nos permitem a paz. É necessário que busquemos lá no fundo de nós mesmos o porquê do sofrimento, a razão para tanta agrura, pois que toda criatura só alcança evolução quando a si própria depura e auxilia o seu irmão. E assim ficamos cabisbaixos, pensativos, procurando lenitivos para nossa situação. Eliseu, devemos acabar com isso, e proponho simplesmente um termo pra conciliação. Vamos fechar entre nós dois um compromisso, sei que será bem difícil, mas não custa a intenção. Para testarmos a nossa calma, o nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra
outra encarnação. Para testarmos nossa calma, nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra encarnação. Isso não vai dar certo, não! Muito bom, né? Eu achei ótimo. Bom, e a gente colocou isso porque a palestra hoje é da Regina Celi, e o tema que ela vai falar é sobre mediunidade no espiritismo, né? Então, a gente achou que isso é o que tinha mais próximo da tua palestra, Regina. A Regina é uma espírita que todos nós aqui já conhecemos, né? Muito de nós aqui já passou pelas mãos da Regina nos cursos do SEM, né? Dos estudos mediúnicos. E estou vendo aqui, ó, a carinha da Maria Socorro, só falando assim, ó. Então, é uma querida de todos é muito nós, querida, né? muito mesmo. E aí, quem de nós não teve aula com a Regina, conhece a Regina dos trabalhos que ela realizou no SEAC, né? A Regina é psicopedagoga, trabalha com educação especial e está dando aula para as crianças com paralisia cerebral, né? A Regina é espírita desde 1996, né, de família católica, mas em 96, sozinha, com muita garra, né, sozinha que eu falo da família, com muita garra, com muita briga para conseguir, né, Regina? Começou a frequentar o espiritismo e... bom, de 96 ela está no SEAC, né? Ela já é isso que eu ia avisar. Em 96 estava no SEAC, muito antes. Já era espírita, né, Regina? E até tinha contato com o SEAC através de encontros de mocidade. Né? Sim. Desde 96 está no SEAC, já passou por vários lugares. A Regina já foi presidente em 2 gestões, já foi presidente, já foi diretora do Departamento de Mediunidade. Atualmente, ela é responsável pela infância espírita. Né? E acho que, Regina, eu acho que todos os lugares do centro possíveis você já passou, porque ela é absolutamente disponível para o trabalho, né? Então, é com um prazer muito grande que a gente recebe a Regina para fazer palestra hoje. Não sei se eu vou ser indiscreta, viu, Regina? Mas, assim, a Regina já fez várias palestras no SEAC, mas, assim, ó, aqui no Zoom é a primeira vez, né, Regina? Então, está meio tensa, mas tenho certeza que ela vai tirar de letra, porque, principalmente para falar de mediunidade, que é um tema que ela conhece muito bem e muito de perto. Regina, com você, querida. Vamos lá. Obrigada. Obrigada pela sua generosidade nas palavras aí que você falou, né? É muito gostoso estar com vocês. Eu estou sempre, mas é muito estranho estar aqui fazendo... Eu não vou falar que eu vou fazer uma palestra, eu vou falar que eu vou convidá-los a uma reflexão sobre a mediunidade e o espiritismo na mediunidade. Eu acho que fica, além de mais gostoso, mais próximo de todos nós, né? Porque aqui nesse grupo tem muita gente que conhece muito sobre isso. Então, qualquer coisa que eu esqueça, qualquer coisa que vocês acham importante, por favor, coloquem-se e vamos dividir juntos essa tarefa de passar uma informação tão importante, né? Que é sobre o processo mediúnico e sobre o espiritismo dentro dessa história toda. Eu vou, Rita, você me ajudaria nessa... Eu preciso compartilhar o meu... Já posso compartilhar, já? Pode sim, Regina. Já. Pode. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Só um pouquinho de paciência comigo, porque só para organizar. Regina, colocar na tela grande, né? Oi. Está um pouquinho baixinho. Está baixo? Melhorou? Agora melhorou. Tá, então vou tentar falar assim.
ok? Então, aqui, nós temos aqui o Espiritismo, a mediunidade no Espiritismo. Eu gostaria de trazer um pouco essa reflexão, né? Juntos nós vamos fazer isso, na verdade, como eu já estava falando. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre isso. E essa pergunta, ela tem em vários locais do próprio livro dos médiuns, do livro dos espíritos, tudo isso, principalmente no livro dos médiuns. Que eles perguntam assim: há espírito? No livro dos médiuns está exatamente assim: existem espíritos? E isso vai ser encontrado lá no primeiro capítulo do livro dos médiuns, né? Lembrando só que o processo mediúnico, a questão da mediunidade, ela existe em tempos remotos, ela não é uma propriedade do espiritismo. Mas eu quero trazer para nós aqui, para nós discutirmos, a partir do século XIX, que começou, tudo lá começou em 1853, 54, praticamente onde tudo de verdade começou, né? Ele se modificou num olhar com Kardec. O Kardec ele trouxe uma nova orientação sobre isso, ele mudou um pouco as nomenclaturas e estimulou uma observação mais objetiva sobre esse assunto, né? E aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho da história, embora todo mundo que esteja aqui já conheça, eu vou pincelar apenas só para que nós possamos traçar uma ideia geral do que nós estamos conversando, tá? É bem resumida mesmo. E tudo começou com quem? Com Kardec. Kardec, quando ele começou em 1853, 54, foram até ele e mostraram: olha, existe um grupo, pessoas, tem um sarau ali que as mesas falam. Você pergunta e as mesas respondem. Ele falou: como assim, né? Não vou acreditar nisso. Até porque, se nós falarmos de Kardec, antes disso, nós estamos falando não de Kardec, mas de Hippolyte Rivail, né? Então, ele, como um cientista, como um historiador, como um pedagogo que sempre foi, um pesquisador, ele era um educador da metodologia pestalozziana. Então, ele, inclusive, tinha muitos livros, né? Ele já tinha escrito livros da língua francesa e das ciências também. Ele não deu muita importância para o caso, mas ficou com aquilo na cabeça. E, embora na França aquilo tomou um volume muito grande, e ele passou, então, a observar melhor. Teve oportunidades e convites para uma observação melhor. E o que acontecia? As mesas falavam. Então, era sim e não. Então, era num salão grande, onde as pessoas estavam ali fazendo perguntas de superficialidades, vamos dizer assim, né? Como é que estava a sua vida? Se ia casar, se ia ter dinheiro, se ia ficar rico. De vez em quando a gente encontra isso ainda por aqui, infelizmente. Mas era isso que na época acontecia. Quando ele tomou de verdade esse interesse, quando ele começou a se interessar por esses acontecimentos, ele então começou a preparar melhor as suas perguntas, elaborar melhor as suas perguntas, para ter umas respostas mais objetivas e também melhorar a forma de obter essas respostas, né, mais rápido. Então, aconteceu o que nós estamos vendo aqui. Eles elaboraram uma prancheta com uma ponta de lápis, daí foi modificando. Inicialmente, eram as pessoas que ficavam em volta da mesa. Eles tinham que estar com os dedos um próximo dos outros para ter a energia. E, com o tempo, aquilo foi tomando um corpo, ele foi elaborando melhor essas reuniões, tomou como uma propriedade maior, assim,
e as reuniões foram se tornando mais sérias, mais objetivas, até que retiraram as pranchetas e os médiuns começaram, então, a escrever com a mão, né? Pegar no lápis e escrever com a mão, até chegar também na psicofonia, que nós vamos ver isso mais para frente. O método que ele usou foi um método experimental, que era a sua característica, né? Ele observava, ele tinha o quê? Ele observava atentamente, comparava, deduzia as consequências de tudo aquilo que ele fazia. Então, isso nós vemos muito nas faculdades, né? A metodologia cartesiana, que é da comparação, da observação e da dedução daquilo que está sendo estudado. E ele fala assim, agir com os espíritos como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menorzinho até o maior deles, veículos de informação e não reveladores predestinados. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele tratava os espíritos, esses seres que estavam falando de uma outra proposta de vida, da mesma forma que ele conversaria com um colega seu de trabalho e de pesquisa. Agora, quando Kardec ele elaborou tudo isso, uma das primeiras coisas que surgiram, ele então traçou os princípios básicos da doutrina como uma forma de direcionar o espiritismo para os seus objetivos centrais, né? Que eram a existência de Deus, a existência da imortalidade do espírito, a evolução infinita, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a mediunidade, que é o nosso tema dessa noite, que é sobre isso que nós vamos nos ater mais. Então, Kardec nasceu em 1804, desencarnou em 1864, e os seus livros, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 1857. De 1857 até o dia do seu desencarne, ele trabalhou incessantemente. Ele foi um estudioso, um pesquisador, um elaborador das suas ideias, formando e informando sobre esse tema tão importante que é o espiritismo, né? Essa nova ideia, essa nova forma de ver e estar no mundo. O Livro dos Médiuns foi editado em 1861, tá? Convido a todos para lerem, por favor. Quem não leu, leia, porque ele traz assim, ele foi muito bem elaborado e tem todas as formas, todos os itens são muito importantes para que a gente forme uma ideia precisa do que é o processo mediúnico e o que é ser médium. Agora, se tiver alguém aqui na sala que eu não estou vendo, que ainda não teve contato com o espiritismo, se tiver interesse também de ler o Livro dos Espíritos, ele é bastante interessante. É um livro de perguntas e respostas, dividido em assuntos, em temas, né? E caso você precise, assim, para poder estimular um pouco mais, procure o assunto do seu interesse e vá lendo as perguntas e respostas e analisando para poder, então, estimular e ver, assim, todos os outros livros, se desejarem. Eu vou entrar um pouquinho agora numa questão que é a definição do que nós estamos falando aqui, que é o Espiritismo. O Espiritismo é o quê? É a ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E também definir o que é médium, porque nós temos duas coisas. Nós precisamos pensar o que é médium e o que é a mediunidade. Médium é aquela pessoa que faz a intermediação entre o espírito encarnado
e o desencarnado. Tá? Então, lá no livro está assim, o espírito encarnado que está apto a receber e transmitir comunicações dos espíritos desencarnados. Agora, vou parar um pouquinho aqui para que nós possamos pensar o seguinte. Antigamente, eles falavam que o médium ele incorporava um espírito. Esse termo ele já não é mais usado, porque o espírito ele não entra dentro do médium, né? Ele faz um processo o quê? Um processo mental. É um processo mente a mente que o médium ele vai aos poucos percebendo o que é seu e o que não é. Mas vamos assim, gente. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O médium, ele precisa, na verdade, se conhecer um pouquinho mais, precisa se ver como um ser, precisa se ver como ele está no mundo, o que ele deseja da vida, do mundo, para poder, então, perceber quem é ele, né? Ter a sua individualidade, o seu reconhecimento do eu. Na escola, nós falamos muito assim. O reconhecimento do eu seria assim, você se conhecer como pessoa, você se conhecer como você está no mundo, quais são os seus desejos, os seus pensamentos, as suas tendências. Para quando você estiver numa comunicação, você perceber o que é seu e o que não é. E fazer, então, essa diferença, fazer essa diferenciação. Agora, a mediunidade, ela já é a faculdade que permite o processo da comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Ok? Eu vou trazer aqui para vocês um gráfico que eu tirei do livro Mecanismo da Mediunidade, do Ademar Artur e Ouro dos Reis. É um livro bastante interessante e que nós usamos no nosso curso de mediunidade, tá? E ele traz muita clareza aqui, o espírito comunicante e o médium. Quanto mais o médium estiver apto para essa comunicação, melhor será a sua comunicação, melhor será a sua percepção entre o espírito comunicante e ele. E ele, então, poderá dar a informação que o espírito comunicante está dando. E isso é uma coisa muito importante e nós vamos cada vez mais dentro da própria reunião mediúnica, a gente vai perceber isso com mais clareza, com mais tranquilidade e serenidade. Tá? Existem também os tipos de mediunidade. Tá? Alguns deles, tem muitos outros que eu não coloquei todos aqui, mas são simplesmente aqueles que nós ouvimos mais, temos mais conhecimento, né? E é mais falado, vamos dizer assim. Né? E o que seria? Os efeitos físicos, na verdade, foram um dos primeiros tipos que se apresentaram, né? Que foi o tipo, nas mesas girantes, foi usado os efeitos físicos. E, aos poucos, Kardec foi percebendo que cada médium tinha uma potencialidade, tinha uma forma de se comunicar, e ele catalogou e colocou no livro dos médiuns cada um desses e fez a observação de cada pessoa. Tá? Agora, nós temos também aqui um tipo de reunião, são três os tipos de reunião. As reuniões frívolas, e nós podemos colocar aqui a reunião frívola, como eram aquelas iniciais, né? Aquelas que a gente faz a brincadeira do copo, que eu recomendo não fazer nunca. Essa é uma reunião frívola, perigosa, e não aconselhável a fazer. As experimentais, que têm como objetivo as manifestações físicas, né? Que foi muito usada na época de Kardec. As instrutivas, que têm como objetivo o ensino, o estudo em si. Esta é o que nós fazemos uso no SEAP, né? São as de instrução, ou seja,
você vai para o curso de mediunidade, você participa de algum um número de aulas teóricas e depois tem a possibilidade também de ter as aulas práticas. Nas aulas práticas, nós vamos, então, tomar mais informações sobre o que é cada uma delas, qual é o tipo de médium que eu serei dentro dessa reunião, quais são as minhas possibilidades dentro de uma reunião. Porque numa reunião mediúnica, ela não tem só o médium, né? Existe os médiums, existe o coordenador da reunião, existe o apoiador da reunião, que é aquele que faz a emissão energética, ou que está ali para alguma coisa que necessite, e também tem aquele que fica como apoiador, e até mesmo pode ser também uma segunda opção de coordenação, mas é o que transcreve todo o relato de uma reunião, tá? Porque nós precisamos o quê? Catalogar as informações para um possível estudo de caso, que isso é o mais importante. E também a observação de cada médium, né? De cada pessoa que está ali. O coordenador da reunião, ele tem um papel muito importante e tem uma regra também para ele. Ou seja, ele não pode e não deve se mediunizar. Se ele for médium e coordenador, ele vai ter que optar a não usar o processo mediúnico quando estiver coordenando uma reunião. Por que isso? Primeiro, porque os médiuns que estão ali estão ou iniciando ou já estão fazendo algum outro tipo de reunião mais séria, ele precisa estar tranquilo e seguro e sabendo que tem alguém na reunião olhando por ele, observando a reunião e fazendo as intervenções necessárias, até mesmo no rompimento de uma reunião, se for o caso, né? E este coordenador, ele não deve também, ele tem que ser pontual, estudar bastante, claro, conhecer o que está fazendo e também evitar aquelas coisas das falas melosas. Não é porque ele é um coordenador de reunião que ele tem a palavra, ele é o mais importante de uma reunião. Numa reunião mediúnica, todos são importantes, todos têm um papel imprescindível para que essa reunião saia a contento, saia de uma forma positiva, objetiva, clara, e para que todos nós possamos sair de uma reunião sempre aprendendo. Quais são os tipos de reuniões dessas instrutivas? Nós temos, dentro do estudo da mediunidade, os espíritos que lá se apresentam, normalmente são aqueles espíritos que não conhecem, não sabem que desencarnaram, que precisam de uma orientação para onde vão, o que estão fazendo, e seguem mais ou menos essa linha de raciocínio nessa reunião. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mais uma. Eu posso ser espírita sem ser médium? Eu posso ser espírita sem ser médium. Eu não consigo ver vocês, mas depois eu gostaria de estar conversando e vendo vocês qual a resposta de cada um. Agora, eu diria, sem sombra de dúvida, com toda a segurança, que sim, nós podemos ser espíritas sem ser médium. Ninguém é obrigado, por determinação alguma, que tem que ser médium para ser espírita. Se nós lembrarmos um pouquinho lá do nosso começo, quando a gente vai pela primeira vez no centro espírita, muitas pessoas devem ter ouvido isso. Você precisa ficar no centro ou ser espírita, porque senão sua vida vai para trás. Você precisa trabalhar porque você é médium. Existe uma coisa chamada, que nós aprendemos muito no espiritismo, que é o livre-arbítrio. Ou seja, você tem a liberdade de querer trabalhar ou não. Agora, eu convido a todos para que possam compreender o que é o espiritismo,
se perceber como médium e ver o que você quer fazer com isso. E respeitar todas as suas sensações, as suas mudanças, né? Porque às vezes existem algumas mudanças que acontecem dependendo do tipo de mediunidade que a gente tem. E o começo, ela é sempre muito bagunçada. Depois, muitas vezes, vocês mesmos podem ter observado isso, que no começo a gente chega assim meio confuso, depois quando nós passamos a compreender o que é o espiritismo, o que é o processo mediúnico, parece que as coisas entram no seu eixo. Então, daí, tudo aquilo você deixa de sentir para poder ter uma vida mais tranquila, mais serena, né? E, obviamente, que nós fazemos uso de tudo isso com responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade por tudo aquilo que fazemos, até mesmo de não querer exercer o processo mediúnico. Você pode, por exemplo, ser médium e não querer trabalhar numa mesa de reunião mediúnica, por exemplo, mas ser um excelente coordenador ou um palestrante. Não importa o que você vai ser, mas não importa o que você vai fazer com isso para você. Então, Kardec fez isso muito bem. Ele quebrou esses paradigmas, porque nós conhecemos Kardec até os seus 50 anos como Hippolyte Rivail Denizar. Ou seja, ele foi o historiador, o cientista, o professor, que já quebrava paradigmas naquela época como professor. Nós podemos ver muito bem isso, tanto nos livros, como no próprio filme. Ele traz assim umas cenas muito interessantes que eu convido quem não assistiu, assista, tem no Netflix, assista o filme de Allan Kardec. Mas, aos 50 anos, ele então se depara com uma nova realidade de estar no mundo, uma nova realidade falando assim: ei, olha, existe uma outra vida, olha, tem muito mais do que você viu até hoje. Então, ele quebra tudo isso e se transforma, sai do casulo e vai se tornar a borboleta que ele sempre foi. Sai daquele mundo e vai, então, encontrar um aquário maior e vai, então, ele vai sozinho. Ele mergulha nessas ideias, nesses pensamentos sozinho e fala: oi, pessoal, tem coisa nova na nossa vida, nós podemos mudar. Então, daí ele começa de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, até o seu desencarne, ele traz muitas ideias. Não coloquei ali, mas não é menos importante, a Revista Espírita, que traz inúmeros estudos de caso, inúmeras cartas e respostas de cartas, que nos traz um bom caldo, vamos dizer assim, para reflexão de todos os assuntos que abrangem principalmente a nossa vida. E, claro, que ele levou com ele alguns continuadores. William Crookes, todos esses saíram do casulo, saíram do aquário e foram pular para o outro lado até encontrar também as ideias e dar continuidade àquilo que Kardec fez. Eles acharam de suma importância. Também no Brasil. No Brasil, nós temos o Carlos Bassari, Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier também, com seus livros, o Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, tantos outros, Ivone Pereira, Krishnamurti, Jaci Regis, e tantos outros que eu não coloquei aqui, que até hoje fazem artigos. Tem o CPDOC, que muita gente está aqui hoje do CPDOC, que tem vários artigos, tem uma biblioteca enorme, infinita, para que a gente possa ler, comprar, adquirir pelos sites, e vale a pena, vale a pena. Obviamente que eu diria também, se eu estivesse no SEAC, eu diria que
na nossa biblioteca também tem. Essa quebra de paradigmas vão trazer também algumas coisas de muita importância. No Livro dos Espíritos, na introdução, que eu convido a todos para ler, quem não leu, é muito importante, um dos trechos ele fala assim: se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Ou seres que se manifestam desvinam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. Ele foi muito feliz nessa forma de falar. Eu gostaria também de trazer aqui uma informação, uma reflexão que eu gostaria de estar, porque nós somos seres em evolução constante. E essa evolução nos convida, a nossa vida nos convida a evoluir permanentemente. Porém, é um caminho muito solitário. O caminho da evolução, ele é solitário, mas nós não conseguimos estar sozinhos. Nós precisamos um dos outros. É muito importante quando nós estamos num grupo espírita, numa reunião espírita, num grupo de amigos, né, para conversarmos muito sobre isso, para estudarmos mais, tirarmos as nossas dúvidas e colocá-las. E o SEAC, ele traz isso como uma liberdade muito grande. É muito gostoso nós podermos até concordar ou discordar de algumas coisas, mas juntos chegarmos a um ponto em comum, que é o estudo, que é a forma de estar no mundo, que é o que nós fazemos das nossas vidas neste processo. Por tudo isso que eu falei, e essa questão da solidão, eu encontrei, inclusive, essas ideias todas no Leon Denis, no curso de Leon Denis que nós estamos fazendo na quarta-feira, né? Kardec, ele fez isso, mas ele teve alguém ao lado dele de suma importância que o ajudou muitíssimo a não perder o foco, que foi a sua esposa. Quando ele trouxe essas ideias para ela, vamos dizer assim, comprou a ideia junto com ele e foi junto com ele nos estudos e nas pesquisas e o auxiliou muito, muitíssimo nisso. Essa oportunidade que eu estou tendo aqui, eu espero estar podendo, assim, estar contribuindo com vocês para que a gente possa chegar numa reflexão a respeito desse tema, que aparentemente ele é simplório, que eu abordei de uma forma simplória, inclusive, mas eu julgo de extrema importância, que é o ler, estudar, refletir, questionar, debater. Tudo isso é muito importante para que nós possamos chegar a compreender o que é o processo mediúnico e qual é o nosso papel dentro de tudo isso. Dentro de um centro, dentro dos estudos da mediunidade. E o médium precisa lembrar que ele, assim como os espíritos desencarnados, eles não têm a verdade absoluta. Nenhum médium tem a verdade absoluta, porque isso é muito fácil, sabe? Acontece assim, fulano é médium, então eu vou fazer as perguntas para ele, porque ele vai estar ouvindo o espírito e o espírito vai falar para ele. Espírito nenhum tem o dom da verdade, nem mesmo encarnados ou desencarnados. Eles devem, com todo respeito, eu digo aqui, devem ser questionados, analisados, assim como tudo que nós temos na nossa vida. Esse questionamento ao médium não é um desrespeito a ele, é um respeito, inclusive, a tudo aquilo que nós estamos aprendendo.
porque nós temos assim uma dificuldade muito grande de achar a pessoa desencarnou, né? Desencarnou, virou santo. Ele sabe de tudo, mas nem sempre os desencarnados estão numa condição boa para poder dar orientação. E, às vezes, muitas vezes, eles precisam dessa orientação. Mas juntos nós podemos fazer muito mais, respeitando cada um o outro, tendo empatia por cada situação. Porque uma outra coisa que eu tinha pensado, estava pensando durante o dia, que cada vez que nós nos compreendermos como seres em evolução e estarmos assim, vivendo a nossa vida com respeito ao próximo, nós vamos estar respeitando aquele espírito que está se comunicando. Por exemplo, se eu sou racista, se eu não gosto de negro, por exemplo, e eu sou médium, e eu vejo na minha frente um espírito que é negro, eu não vou conseguir dar essa comunicação. Ou um homoafetivo, por exemplo. Então, nós temos que ter a responsabilidade do respeito para o outro, compreender um pouco o que é tudo isso na nossa vida, como é que nós nos posicionamos na nossa vida, como nós nos posicionamos como pessoas, para então poder respeitar aquele que está vindo dar a comunicação e auxiliar. Vão me perguntar, mas ele é um espírito, como é que você vai fazer isso? Claro que todo médium, ele não é 100%, ele está sempre percebendo o que está acontecendo. Ele não é 100% um espírito que está fora do seu processo mental. Ele sabe o que está acontecendo. Então, ele pode, com os seus pensamentos, auxiliar aquele que também está dando a comunicação. Quanto maior o sentimento de respeito, quanto maior o sentimento de amor, quanto maior o sentimento de empatia pelo outro, esse espírito vai perceber, vai estar junto com ele e vai conseguir, então, captar as informações que o coordenador, por exemplo, está dando naquele momento como orientação. Eu gostaria eu encerro por aqui a minha fala, e eu vou abrir, né? Aqui eu estou deixando um pouquinho da bibliografia que foi estudada, que foi o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Mecanismo da Mediunidade, Herculano Pires também, e agradecer muito a paciência que vocês estão tendo comigo de me ouvir agora, e eu estou aberta às perguntas. Eu acho que nós poderíamos esclarecer alguma coisa que não foi bem esclarecida. Muito obrigada. Super legal. Estou tentando sair, tá? Que eu não sei. Uma palestra gostosa, que fez a gente se posicionar super bem. Gostei muito, tenho certeza que todo mundo gostou muito, porque esclareceu muita coisa. Obrigada. Agora, quem quiser fazer pergunta, se inscreve no bate-papo. Regina, só para de provocação, eu queria te fazer uma pergunta, já de cara. Claro. Bom, uma pessoa que procura o centro, que tem mediunidade, que não quer desenvolver e nem quer trabalhar no centro, né? Que até ir toda quarta-feira, assistir, tomar passe, pegar passe, qualquer coisa que a pessoa entenda que, né, que significa essa emissão energética, e não está afim de trabalhar isso, né? Como é que o centro lida com isso? Livre-arbítrio. Essa é a primeira palavra. A pessoa, ela ainda não se sente preparada para fazer alguma coisa
na casa. Ela ainda sente necessidade de estar absorvendo, aprendendo e se relacionando. E isso vai ser uma coisa paulatina. Ela pode frequentar, sei lá, palestras, receber a iniciação energética, de repente ela vai ser convidada para fazer um grupo de estudo, um curso básico. É esse o caminho que nós fazemos. Mas não necessariamente, mesmo ela sendo médium, ela não é obrigada. Foi aquilo que eu falei. As pessoas não vão no centro e têm que ser obrigada a frequentar e ser obrigada a ser médium. Ela pode simplesmente assistir às palestras, se relacionar com o grupo, com a comunidade e ir para casa até o dia que ela se sentir à vontade para poder estar ali e participar de alguma coisa. Não dá para você forçar uma pessoa a nada. Eu acho que a casa tem muita tranquilidade, nós fazemos isso com muita tranquilidade dentro do teatro. Perfeito. Eu acho isso. Perfeito. O Cavour quer fazer uma pergunta. Pois não. Oi, boa noite. Boa noite, Cavour. Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada. Não pareceu que estava nervosa. Não vi ninguém. Então, querida, deixa eu te perguntar. A gente sabe, a gente lida muito com isso, a gente discute muito, mas acho uma boa oportunidade essa palestra a gente falar sobre o seguinte, sobre a questão dos médiums famosos, né? A questão que você ainda até deu uma entradinha numa fala que você disse, da questão dos espíritos. Só porque é espírito a gente vai acreditar em tudo. E isso muito se deve, às vezes, à questão do médium. O médium é muito famoso. Se é o fulano, a gente acredita e ponto, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como que, como que o espiritismo, bem mais livre-pensador e laico, né, que é a nossa corrente, como que ele vê isso, né? Como que a gente deve, nós, pessoas que querem se interessar pelo espiritismo, como que devem lidar com os médiuns famosos, o que eles dizem, como que é isso? Eu queria que você comentasse um pouco, tá bom? Obrigado. Então, é complicado. É complicado e simples ao mesmo tempo. Porque, assim, o que eu falei aqui é que nós devemos duvidar sempre. Quanto mais famoso for, mais dúvida nós vamos colocar. Porque é muito mais fácil isso. Né? Claro que daí nós vamos ter que olhar algumas coisas. Quem é que está dando a comunicação e qual o conteúdo dessa comunicação? Porque não adianta você pôr um nome famoso e o conteúdo não ser adequado àquele nome, por exemplo. Né? Então, eu acho que, assim, no nosso livre pensar, numa reunião mediúnica, a priori a gente aceita todas as comunicações. Depois nós vamos olhar o conteúdo dela. Agora, o médium da casa, pelo menos, ou aqueles que estão fazendo a prática mediúnica, eles já sabem disso, que nós falamos muito isso dentro da casa, que quando nós questionamos, muitas vezes não é questionar o médium, mas é questionar o espírito, inicialmente. Para depois, então, junto com o médium, chegar a uma conclusão. Nunca deixá-lo de lado. Mas a dúvida vai existir, inicialmente, sim. Nós não vamos. Sei lá, vamos colocar o Herculano Pires. O Herculano Pires veio e deu uma comunicação. Que médium deu essa comunicação? O que o Herculano Pires falou? Vamos lá ver o que o Herculano Pires fala, para ver se tem conteúdo isso, tem sentido tudo isso. Eu acho que isso daí é de suma importância. Agora, o médium precisa estar livre, tranquilo, para receber as críticas ou as informações, os questionamentos, para chegarmos num consenso junto. Eu acho que isso daí, o questionamento vai existir sempre. É isso. Respondi a tua pergunta? Com certeza, valeu. Obrigada.
Regina, o Rui agora. Pois não? Cadê Rui, você... Oi, Rui. Ele fez uma pergunta, Regina, eu acho que ele não está ouvindo a gente. E aí até eu vou... Faz a pergunta, Caio, que você queria fazer. É assim, ó, Rê. Eles fizeram, os dois, fizeram uma pergunta que acho que dá para juntar as duas para você responder. Porque o Rui perguntou se médium tem tendência à depressão. E o Caio perguntou o seguinte: gostaria de saber a sua opinião, como conhecedora do tema, sobre a interação entre mediunidade e doenças psicológicas de qualquer espécie. Então, o Rui perguntou de depressão e o Caio ampliou para as demais doenças psicológicas. O Rui perguntou se tem tendência à depressão, é isso? Isso, se médium tem tendência à depressão. E o Caio queria a integração de doenças psicológicas com mediunidade. Então, a depressão, não, eu acho que não. Agora, assim, depende, eu acho que não. A priori, eu acho que não. Eu acho que se tiver algum especialista em psicologia, talvez vá falar melhor que eu. O que a gente vê é assim, o médium, ele sempre tem muito mais dúvidas, porque tem aquela questão do processo mental. Quando você está no processo mental, você sabe, sou eu ou não sou eu? É o médium ou não é, ou é o espírito que está falando? Então, isso, eu diria que é assim. Quando eu falei que nós precisamos nos conhecer, é exatamente por esta razão. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se perceber como pessoa, você sabe dos seus pensamentos, das suas tendências, da sua forma de ser, como é que você se coloca no mundo. O que vier de fora não é seu. Entendeu? Principalmente numa reunião mediúnica, quando ela está equilibrada. Quando ela não está equilibrada, é quando a gente vai procurar o centro, né? A gente está fora da caixinha, vamos dizer assim, porque daí mistura tudo, o que é seu, o que não é. Daí, no estudo da mediunidade, você acaba tendo, você começa a aprender a se observar, a compreender o que é seu e o que não é, e daí, então, você traça aí uma trajetória para a sua vida entre o que é ser médium e o que não é. A depressão, eu não acredito que seja por conta da mediunidade. Eu acho que a depressão ela vem por outras razões, outras questões psicológicas de cada um de nós, né? Eu respondi, Rui? Caio, respondi? Eu não sei se... Eles estão com... Alguém da área gostaria de falar mais alguma coisa? Pois não, Alcione. Alcione, fala. Posso palpitar? Parabéns, maravilhoso, uma delícia te ouvir, muito gostoso, muito bom estar com vocês. A mediunidade não tem nada a ver com depressão, nem com nenhuma doença psicológica. Só que sempre houve essa associação. Desde o tempo de Kardec, que se achava que os espíritas tinham mais propensão à loucura, alterações psicológicas. Na Revista Espírita, a gente vê uma série de pesquisas que, muito pelo contrário, o espiritismo ajuda as pessoas a se entender melhor e a terem menos dificuldades psicológicas. E também essas pesquisas existem até hoje em grupos de psicólogos, né? Tem o NUPES, que é um núcleo de estudos, né? De pesquisa em espiritualidade e saúde, também com várias publicações que absolutamente tem essa ligação. Pelo contrário, os médiuns equilibrados, que estão bem
tem menos propensão a ter qualquer alterações psicológicas. Obrigada. Legal. Quem quer dar uma contribuição também é a Marisol. Você ia falar alguma coisa, Regina? Não, eu ia falar da Marisol, que eu vi a Marisol falando. Oi, vocês estão ouvindo bem? Sim. Porque eu estou com fone, então tá. O que eu ia comentar é que, assim, né, como eu passei por isso, então eu queria dar o meu... o que acontece? Na verdade, porque, assim, na verdade, todo mundo tem essa relação com o mundo, médio, assim, tem gente que fala que, assim, todo mundo é médium, né? Mas eu entendo que o que a Regina está falando é aquele médium que trabalha em grupo mediúnico, é uma coisa mais sistemática, né? Que realmente consegue estabelecer essa comunicação mais, assim, digamos, deixa eu colocar aqui, formal, né? Assim, aquela coisa do jeito que o Kardec explicou. Agora, nós somos seres que estão em comunicação com o mundo espiritual o tempo inteiro. Agora, como que a gente equilibra isso? Né? Então, o que acontece? Quando a depressão é quando você está desequilibrada, você não consegue ter esse equilíbrio entre a sua energia, está em desequilíbrio com o mundo espiritual, e isso afeta, começa pelo mental, né? Então, aí o mental, quando chega a doença, está mostrando, você está em desequilíbrio, tem alguma coisa na sua energia, você não está trabalhando bem. Então, quando a gente frequenta, por isso que eles falam assim, de gente que fala, eu cheguei um tempo, porque aconteceu comigo, né? Vocês sabem que eu estava CPDOC, eu tinha uma participação ativa. Aí eu casei com uma pessoa que não é espírita. E aí eu me afastei, e o meu trabalho também, eu não tinha horário eu não tinha no meu trabalho também, assim, que eu pudesse ir num centro durante a semana à noite, eu não tinha esse horário. Então, eu comecei a ter problemas. Aí teve uma época que eu cheguei a frequentar aquele centro grande, mas é porque eu tinha uma companhia, eles funcionavam de domingo. Ai, meu Deus, perseverança, né? Fui lá, mas por quê? Por causa da energia. Você chega lá, você se equilibra, ele te equilibra energeticamente. Então, eu precisava disso, desse equilíbrio. Por quê? Porque eu perdi aquele vínculo que eu tinha quando eu frequentava os centros, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai no centro espírita, que nem a Márcia fez aquela pergunta para a Regina, a pessoa você percebe que a pessoa tem mediunidade, mas ela não quer. Mas só o fato dela, parece que não, mas dela frequentar, ir lá, assistir uma palestra, ter aquele vínculo, aquilo traz um equilíbrio energético, que dura mais ou menos uma semana, né? Se a pessoa também mudar um pouquinho o seu comportamento, o seu pensamento, a maneira de separar com os julgamentos, mudar a maneira de ver o mundo, né? Então, isso também ajuda. Eu cheguei, e agora com a internet, que eu estou voltando, mas assim, uns 2 anos, quando eu fiquei muito ruim mesmo, né? Que remédio não estava resolvendo, mas no Perseverança eu fui, porque eu tinha companhia, mas quando nasceu a minha filha, eu parei de ir. Então, eu me desequilibrei totalmente, né? E comecei a fazer tratamento com remédio. E aí, a internet, ela começou a me trazer. Eu fui atrás, eu comecei... Tem pessoas que explicam, que não são de autoajuda, mas são pessoas que ensinam a gente, que não são espíritas. Por isso que eu falo que tem coisas que a gente não sabe, que ensinam como nós trabalhamos a nossa energia. Existem escolas, né? Eu estou acompanhando uma escola que é lá no sul, chama Luz da Serra, né, que é perto daquela serra gaúcha, e eles ensinam espiritualidade, como você trabalhar a sua energia, como você se equilibrar, né? Então, e eles estão lá no sul, então a internet, ela trouxe daí eles ensinam, eles fazem cursos, né? Eles não são espíritas, né? Mas isso me ajudou muito. Mas o que eu percebi, assim, a minha volta, né, a partir do ano passado, né, que convivência, que eu estou o tempo inteiro, eu estava assistindo agora aquela primeira aula do Leon Denis, né, do curso do Leon Denis. Então, mas assim, eu estou assistindo, eu estou fazendo outras coisas, porque eu casei, a gente tem atividades em casa,
o tempo inteiro. Então, eu ficava... você vai se ocupando, então a sua energia vai mudando. Né? Então, eu acho que é importante, sim. Até eu me lembro do Perseverança, tinha gente que falava assim: ai, aqui todo mundo que vai no Perseverança prospera. Mas por que que vem? Aí eu lembro que vocês falaram aí no começo: prosperam pessoas, são ricas, né? Não sei o quê. Eu estava nessa conversa. E aí, por quê? Porque energeticamente você está equilibrada. E quando você está equilibrada, você vai bem em todas as áreas, inclusive no material. Você, né? E eu lembro que ele no começo, né? Ele gostei bastante, que ele falou, ele até brigou lá, perdeu o emprego, porque ele foi e bateu no. Você está desequilibrado, você perde o emprego, você perde o freguês bom, que podia fazer uma boa compra para você. Então, eu vou parar aqui, é que veio muitas ideias na minha cabeça aqui, e esse tema, até eu quis lembrar sobre obsessão, né? Vou aproveitar e vou falar. Que a gente chegou a fazer um curso sobre obsessão, mas, assim, a obsessão é aquele remédio, né? Então, aquele trabalho de obsessão que o centro faz, é aquele remédio, que o médico, o psiquiatra dá, que ele fica bonzinho ali na hora, resolve. Mas tem que ter um equilíbrio energético. Se a pessoa não tiver esse equilíbrio, ela não souber trabalhar esse equilíbrio, ela não vai resolver, vai chegar uma hora que não vai adiantar. Né? Então, cada um tem que falar assim, chega, não quero mais sofrer. Agora eu quero mudar, quero viver bem. Né? Aí você vai atrás, que aparece ajuda, aparece as informações, parece que você precisa fazer. Tá? Eu não posso falar? Marisol, obrigada, foi muito legal tudo isso que esse depoimento seu, porque nos remete a muitas coisas que nós vivemos assim dentro de cada um, né? Cada um vive dentro das suas casas de estudo. E aí você abordou vários assuntos, né? Quando eu falei lá da questão do médium, então eu falei daquele que vai para procurar algum conhecimento e que está desequilibrado, mas não tanto a ponto da questão da obsessão. Né? Claro que cada caso é um caso, porque nós somos seres individuais, cada um tem uma experiência e uma necessidade. Né? Então, essa necessidade vai de acordo com o que você vai vivendo no momento. Por exemplo, se você vai para uma questão da obsessão, que já é uma coisa mais grave, que daí precisa ter uma intervenção psiquiátrica, que não é o centro que vai resolver, você vai ter que procurar um psiquiatra fora, vai precisar de uma terapia, talvez, também fora. O centro vai te ajudar no equilíbrio espiritual, né? E daí tem todo aquele procedimento, coloca o nome na vibração, traz o nome para a questão das reuniões da desobsessão, e daí, então, vai fazendo todo um trabalho paralelo. Você, com o seu psiquiatra, psicólogo, e a casa na parte espiritual. Daí, esse é o procedimento. Né? Agora, se eu sou um médium, que estou ali todo perturbado porque eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu ouço vozes, vejo suspiros, não sei o quê. É um desequilíbrio diferente. Esse equilíbrio ele vai encontrar numa palestra, na emissão energética, e aos poucos ele vai. E daí sim, quanto mais ele estudar, quanto mais ele ler, quanto mais ele se informar, menos isso ele vai sentir. Porque vai equilibrar, ele vai perceber, essas vozes não são minhas. Eu não preciso de... acabou as questões da psiquiatria, agora eu consigo andar sozinho, porque eu sei o que é isso. Daí é um outro viés, né? E muito obrigada por me trazer essa parte aí da obsessão, que é extremamente importante. Né? Obrigada. Bem legal, né? A mediunidade não traz depressão, mas um médium que tem um problema mediúnico, um problema de depressão, ele pode ser uma porta aberta, né? Ao contrário, né? O canal está aberto. O canal aberto. É legal.
acho que foi uma noite de muito aprendizado hoje, foi bastante interessante. Obrigada. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então vamos para a parte final, Ritinha. Ô, Regina, antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito interessante. Isso que a gente vai apresentar hoje, para encerrar, eu recebi no WhatsApp, eu não me lembro de quem, porque ontem eu não fiquei abrindo, então hoje tinha um monte de coisa. E eu achei isso super interessante e mandei para a Sandra, né? Falei, Sandra, vamos aproveitar em algum momento. Ela falou, Márcia, eu acho que dá para ser hoje, porque a semana passada a gente, de alguma forma, falou de metamorfose no fim não sei se vocês se lembram. Sim. E aí vamos colocar isso outra vez. Regina, tem tudo a ver, inclusive com um slide que você colocou hoje, né? Então, é muito legal. Achei que arrematou direitinho a sua palestra. Vamos lá, Rita? Ô, Regina, você teve um monte de elogio aqui também, viu? Depois você dá uma olhada. Muito obrigada. Vocês são muito gentis. Obrigada. Márcia, Oi, Bê. faz um favor, encerra a transmissão, faz o boa noite para o pessoal do Face para eu poder rodar o vídeo. Mesmo não sendo música, Rita? Aí eu já não sei. Bom, eu acho que não tem problema. Eu acho que já até pararam de gravar no Face. A Ivone já cortou, eu vou passar. Tá rodando no WhatsApp isso sem parar.
Muito lindo. Demais. Boa Tem noite, tudo a pessoal. ver, Alcione? Tudo a Sim. ver, não é? Oi? Legal. Tudo a ver com a palestra, né? Tudo. Muito Muito lindo, lindo. muito bonito. A gente sai metaforzeada. Vamos bater palma para a Regina, gente? A todos nós. Parabéns, Obrigada. parabéns. linda. Obrigada, Patrícia. Parabéns. Muito obrigada. Uma delícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, Alcione. Até mais. Bye, bye. Obrigada, viu, Rita? Tchau, Rui. Obrigada, Rui. Obrigada para Vai todos. para a semana que vem. Tchau, valeu. Tchau, boa noite a todos. Tchau, Alda. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite, Tchau, tchau. obrigada, Tchau, boa Rê. noite. Tchau. Muito bom, viu, Obrigada. Regina? Muito bom. Beijo, Tchau, Regina. boa noite. Parabéns. Obrigada, Eli. Obrigada. Beijo. Muito gentil. Foi Oi, bom, Lu. Regina. Oi, beijo. Tchau, Carla. Beijo. Lucinéia estava aí. Estou aqui. Bernardo. Olha lá, oi, Lucinéia, Lucinéia. beijo. Tudo bem? Tudo bom, querida?